Bruno, uma coisa é ditadura, outra coisa é totalitarismo. A ditadura não deixa de ser ditadura porque ela não é totalitária ou porque ela matou menos. Mas eu não vejo que o regime militar foi inteiro de ditadura. Entendo que a partir de 68, do AI-5, a coisa virou ditadura. Antes estava o Hélio Gaspar chama de ditadura envergonhada, alguns chamam de ditabranda. E eu vejo assim, se por um momento houve expurgos. Você deve lembrar, no início, teve um período pequeno de... Falta 5 para eu ler. Expurgos é o quê? Demissão de funcionalismo público que era comunista. Então houve expurgos, houve um fechamento bem pequeno do Congresso, depois o Congresso foi reaberto, e o Castelo Branco, nosso primeiro presidente, tinha a previsão de que rapidamente nós abriríamos as portas, voltaríamos à democracia. Ele não fez, acabou não conseguindo cumprir, depois se afastou, faleceu, e ele criou os seguidores dele, os castelistas. Quem assumiu depois dele, nós tivemos um período de junta militar e depois o Costa Silva. Costa Silva não era da turma dele, o exército estava bifurcado, estava dividido. Era da turma chamada de linha dura, que zombava dos outros, dizendo que eles são da Sorbonne, ou seja, zombando, que eles não eram da Sorbonne. Ninguém tinha estudado da Sorbonne. Tem gente que me pergunta, estudaram em Paris? Não. Era uma maneira zombeteira de se referir ao grupo castelista. O pessoal fica estudando da Sorbonne. O negócio é pegar comunista, pô. Eles tinham um projeto, alguns deles, de fazer o regime militar durar até 2000 e tanto. O grupo castelista queria o mais rápido possível conduzir a abertura. Então depois do Costa Silva veio o Médici, inclusive o presidente muito bem reputado na época, índices altíssimos de aprovação, coisa assim. Só que depois, meu amigo, nós temos o Médici, um período ao mesmo tempo conhecido como período de grande prosperidade, ao mesmo tempo chamado de anos de chumbo. Ele era da linha dura. Quando vem o Geisel e o Figueiredo, eles já eram castelistas, embora muito mais durões e menos intelectuais do que o Castelo Branco. E eles conduziram para a abertura. Então, eu creio que ditadura, tivemos momentos de ditadura. Olha que ditadura engraçada, tem sucessão de presidentes, a maior parte do tempo teve congresso aberto, teve partido político, coisas assim, teve contestação. Aí o pessoal fala, censura, só 6 jornais tinham censura prévia. Censura prévia é aquela que você tem um sujeito ali que lê antes da publicação. O número de mortes oficial, né? não unindo com o número de desaparecidos, é de 300 e tanto, unindo os desaparecidos dá 500 e pouco. É um número, não é desejável que ninguém seja morto pelo Estado por investigação política nem nada, deveria ter existido julgamento, coisa assim. Enfim, não era um Estado democrático de direito em alguma medida. Mas não é o que querem pintar. Essa nova república que vem desde 88 precisou de uma narrativa. A política precisa de uma história, entendeu? Precisa de um mito. O mito fundador da nossa nova república é a ditadura brutal e censuradora que o antecedeu. Que os nossos salvadores, os fantásticos, corajosos, maravilhosos, Caetano Veloso, né? Chico Buarque, quem mais? Paulo Freire, todos esses, eles deveriam nos guiar a melhores rumos. Nós acabamos passando por uma espécie de ditadura. Mensalão é um comprometimento do Congresso com o Poder Executivo. O desvio de verbas, bilhões de reais de uma estatal para um partido, etc. Nós tivemos isso. Nós fomos conduzidos a isso, tá entendendo? Então isso futuramente vai ter que ser revisado. Vai chamar isso aqui o quê? De grande democracia, que é o que eles querem? E acontece que o crime organizado houve um consentimento tremendo. E no crime organizado, há tortura. Tá? Morte para todo lado. Entendendo arrancar mulher porque traiu não sei quem sendo enterrada viva. E cadê a gente falando disso? Tá entendendo? Então assim, tem tortura no Brasil hoje. E os números são mais alarmantes do que antes. É um mito. É um mito. Precisa ser quebrado. A verdade tem que ser dita. Eu não falei aqui, não, foi maravilhoso, eu não fiz isso. Mas é preciso também reconhecer que esse mito tem feito muito mais mal do que bem para o Brasil, tá? E tem nos enganado muito. A gente precisa revisar isso aí. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Sua opinião, assim, pelo que você... A própria questão do Brasil em pauta mesmo, a questão de chamarem o Bolsonaro de fascista, onde que ele se enquadraria sendo fascista, ou se ele não se enquadraria sendo fascista? Porque eu também aprendi que o fascismo é
tipo de governo antiliberalista e anticomunista. Então eu fico nessa dúvida de o que é esse viés fascista. E eu queria saber o que você quer falar sobre isso. Tá, obrigado pela pergunta, Sara. A primeira questão da pós-verdade é muito interessante porque eles criam mentira até falando de pós-verdade, meu ponto de vista. Porque se você vai dizer, não precisa de fato, depende de quem fale, isso é o que mais acontece, inclusive no grupo de esquerda também. Tá? Então, a verificação de fatos é muito importante, mas isso eu acho que sempre houve dificuldade em verificar fatos por parte de leitores de jornal, e hoje, como nós temos as redes sociais, é claro que fica mais fácil de as conversas de bar, boteco, entre amigos e familiares se estenderem para as redes sociais e se expandirem. O critério de verificação é menor, inclusive a capacidade crítica, e isso se expandiu e, enfim, muita coisa se propaga de um lado, de outro, de cima, de baixo, etc. Então, é uma análise que tenta partidarizar as coisas, mas não é que é partidarizada. É muito essa falta de análise, tanto de fatos, de verificação de fatos, quanto de falta de crítica, quanto de falta de análise de dois lados, ela existe em todos os grupos. Isso é bem democratizado. A pós-verdade está sendo muito usada contra o Donald Trump também, dizendo que não importa quem falou. Isso aí, na velha retórica, lá da Grécia, a retórica do Aristóteles, é um lugar comum. Ou na retórica romana, é o argumentum ad autoritatem, é o argumento de autoridade. Isso existe em qualquer circunstância, e até em conversa comum. O tal que é especialista em não sei o que tem doutorado em tal, falou. Todo mundo faz isso, e a esquerda faz isso o tempo inteiro, inclusive para bater em mim, dizendo, mas você não está em doutorado. Meu amigo, se eu tivesse estudado doutorado sobre o dente do ornitorrinco, tu ia me respeitar mais? Eu estou falando de um assunto que eu estudei, tá entendendo? É preciso perceber essas coisas. Mas a outra pergunta, eu esqueci. Posso fazer? Isso, sobre fascismo. Eu dei alguns elementos já para você analisar. Você pode pegar o livro As Origens do Totalitarismo, embora você não vai poder fazer para a semana que vem, porque tem quase 900 páginas, mas ele vai te ajudar a perceber o seguinte. Oi? Nem no domingo. Te ajuda a perceber o seguinte. Primeiro, o elemento do racismo que eu falei para você nessa palestra. Tentei trazer alguns elementos para o pessoal pensar nisso. O racismo que existia naquele contexto não era um racismo de piada, de um mal-estar. Mas o racismo, ele tem esse viés racista? Todos os regimes fascistas? Eu estou começando só. Tá? Então, o primeiro é quando eles falam nazista e usam do racismo, porque racista é um dos atributos carinhosos que dão ao presidente eleito. E a todos que votaram nele. Se estende a todos que votaram nele. Primeira coisa, essa ideia do racismo, ela não adere. Se você quiser, por exemplo, continuando narrando, o imperialismo, o pessoal fala, tem nacionalismo. Nacionalismo é uma palavra que ela é muito adequada à tomada do Estado por um grupo que se diz aí representante maior dos ideais de uma nação. O problema é que respeito ao Estado-nação, identidade nacional, não tem nada com isso. Isso é uma estatização da nacionalidade. Se você fala, por exemplo, nacionalismo, um cara que simplesmente valoriza a bandeira, canta hino e fala Brasil acima de tudo, nada disso caracteriza como nacionalismo, e muito menos como ultranacionalismo, e muito menos como imperialismo, na medida em que ele não quer se expandir para lugar nenhum e ele quer adotar o federalismo, diminuindo os poderes do governo federal e ampliando os poderes dos estados autônomos. Isso está... Você mesma deu uma parte da resposta. O liberalismo que ele está tentando implantar com o Paulo Guedes é algo completamente antifascista, tem nada a ver com fascismo, tá entendendo? O outro elemento muito claro que eles dizem, apontar um inimigo comum e persegui-lo, que era o que acontecia contra o comunismo. Na verdade, o Mussolini tinha acordo com o Stalin por muito tempo, inclusive o Hitler teve acordo de não agressão. Eles passaram a se agredir mutuamente e quebraram ali os acordos, tá? E aí é claro que o fascismo passou a perseguir o comunismo, por aí vai, porque eles brigaram com o Stalin. E é fácil de identificar. O pessoal diz que há um inimigo identificável. A expressão mais próxima de inimigo identificável, o pessoal tenta falar mulher, negro, índio, quase todo mundo, né? Você vai ver, vai dar 80%. Mas o pessoal tenta falar, o máximo que ele se aproximou de uma identificação de inimigo é petralhada. A palavra petralhada. Que ele usou, inclusive com uma frase muito idiota dele, né? Uma frase que realmente eu não endosso e não gostei, mas
não tem ninguém querendo matar petista, pelo menos eu não conheço ninguém querendo matar petista, não conheço ninguém que esteja envolvido em organização paramilitar. Outra característica do fascismo, organizações paramilitares. A gente quer o direito de legítima defesa, o armamento não é grupos armados como se fossem polícias fora do Estado, isso não existe. Então não tem grupo paramilitar querendo perseguir petralhada nenhuma, tá? Isso não existe. Eu conheço muito bem os grupos conservadores e os grupos ligados ao PSL, e não existe nem conversa de vamos fazer um grupo paramilitar para matar todo mundo. Não, existe só uma valorização da polícia do direito à legítima defesa. Se você pegar os 10 itens que caracterizam o fascismo, que aparecem em alguns museus que existem pelo mundo, muita gente, muito petista, tem usado a Hannah Arendt para justificar que não funciona, e esses 10 itens para também justificar. Todos os itens entram nessa nossa conversa. O nacionalismo só funciona se for mal explicado e falso. É a questão dos grupos paramilitares, falso. Perseguição de inimigo. Perseguição de inimigo que acontecia no fascismo para você identificar a casa dele com um negócio. Ele era impedido de entrar na universidade, ele perdia emprego, era removido a gueto e depois era levado a um campo primeiro de internação, concentração, de trabalho e de extermínio na última fase. Quem que está passando por isso, meu Deus do céu? Alguém teve aqui o caso, o apartamento pichado PT, aí perdeu o emprego, foi perseguido, submetido a um gueto de petista, e depois... Isso não está nem em conversa, eu não vi ninguém sugerir isso como uma ideia aceitável. Tá? Pelo contrário. A ideia de prisão é prisão para corrupto que cometeu crime, depois do trânsito julgado direitinho. Então eu acho que a gente está vendo uma confusão muito grande. O termo fascista ele tem sido usado como porrete, com uma grande incompreensão, maldade, crueldade, porque o fascismo ele envolve muitas vezes violência e envolve muitas vezes racismo. Porque o Mussolini, por muito tempo, ele adotou a contrariedade a judeus. Não começou assim, mas ele adotou. Tem um documento original, esqueci o nome. Vocês lembram? Trata de Lavoro, Carta de Lavoro, não é o documento original. Você vai ler, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. E tem aquela famosa frase, tudo para o Estado, né? Essas coisas realmente não tem a ver com o modelo atual. Mas a última coisa que eu gostaria de falar, antes, é que a gente está precisando encerrar mesmo, é que foi necessário um pouco de força, e não tem nada a ver com fascismo. Força nas palavras, uma certa... esse aspecto do filósofo e do político autêntico, que falou grosso, e falou com muita autenticidade, justamente porque é isso que o povo queria, entendeu? Foi o que ajudou o povo a conseguir se expressar. O povo estava assim, sem conseguir se expressar, e falava uma coisa, falava outra, voltava atrás, falei besteira ontem. Isso eu acho que foi necessário para abrir um caminho. Não resolve o problema, precisamos estudar, mas é um primeiro passo e foi a direita que a esquerda mereceu. Eu queria escrever um artigo melhor para mostrar como... Porque os petistas fizeram vários manuais de como discutir com eleitores do Bolsonaro. Primeiro afaga, elogia, diz que também não quer votar no PT, mas... Aí depois para mostrar um monte de artigo que provava que era fascista. E muitos artigos falam da Hannah Arendt, está tudo errado, entendeu? De repente essa discussão na faculdade está muito mal encaminhada. Chega a ser cínico, está muito mal encaminhado isso. A pergunta dela, principal, eu acho, que os universitários... Da esquerda e direita? Tá. O problema é o seguinte... O Hitler era de direita. Isso para mim não tem importância. O que tem importância é com quem ele mais parece, com a esquerda atual ou com a direita atual. O Hitler, isso é o que mais me importa, tá? Ele parece mais com o Bolsonaro, cabelo, ou ele parece mais com um grupo que quer se apossar do Estado e quer eliminar a divergência, cuidar da linguagem, se possível exterminar. A mulher está falando em pegar em armas, né? Quem que parece mais com isso? Eu, francamente, acho que parece mais o pessoal de esquerda. Isso para mim é relevância. Se o cara se identifica como direita ou esquerda num outro momento histórico, às vezes isso não nos ajuda a entender a situação. Eu não conheço nenhum texto dele se identificando como de direita, e todo mundo sabe que é nacional-socialista, mas eu também não sei se é suficiente para a gente adequá-lo. Ele aprendeu muito do marxismo, ele mesmo admitiu, só que depois ele rompeu. O problema deles é que eles não entendiam tudo, ele dizia, né?
Então os bolcheviques, ainda falta algo aos bolcheviques, né? Ele criou uma espécie de luta darwinista, querendo que a raça superior, uma espécie de luta de classes transformada em luta de raças, mas o pessoal alega que é de direita porque entrou em acordo com grandes empresários. Por que mais? Os argumentos são muito falhos, né? Militarização. Os soviéticos não tiveram militarização nenhuma. Porque, xenofobia. Pelo amor de Deus, xenofobia agora é característica de direita. Rafael, tem os podcasts do Flávio Morges, Senso em Comum, que ele é fera. Ele fala alemão, então ele lê os documentos. Tem muita coisa interessante. É muito bom. Tá? Complementa e a gente termina. Giovanni Gentili. Eles suprimiram a história dele porque, lendo ele, inclusive os documentos que ele fala que ele fazendo o socialismo aprimorado, não dava mais para colar peças nos conceitos. Repete alto o nome dele. Giovanni Gentili. Ele suprimiu a história dele porque, lendo ele, não dava mais para colar. Mas, Lucas, isso precisa ser escrito, isso precisa ser defendido, precisa ser vídeo, precisa ser gravado, porque é uma dúvida que está generalizada mesmo. A gente precisa resolver esse assunto. Pra Vamos mim ver se eu colaboro posteriormente. Pra mim, CLT já basta. A CLT... Já acabou. É que o problema da CLT é que o Papa Leão XIII tinha falado uma coisa parecida também. Aí nos dá um problema de dupla inspiração. Mas tudo bem, acho que já falamos demais e precisamos entregar a sala.